Bom dia! Hoje, domingo, 21 de novembro de 2021, aqui é o canal do Gegado. Eu me chamo Leilson Monteiro e está no ar mais um Espiritismo Presente, o podcast e produção do Grupo Espírita Gabriel Delany. Lembramos que estamos localizados em novo endereço, na rua Antônio Menino, número 203, no bairro Divinópolis, aqui em Caruaru, próximo ao convento aqui da nossa cidade. Durante o mês de novembro, estamos com palestras públicas presenciais apenas nas quartas-feiras, das 20 às 21 horas. Siga-nos nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, @Gegadespírita. Hoje, no nosso podcast, vamos reapresentar o tema As Obras Básicas do Espiritismo, que foi explanado por Ricardo Magalhães. Bom dia, Ricardo. É com gratidão que aqui estamos para também contribuirmos com este belo projeto do Grupo Gegade na divulgação do Espiritismo. Vamos falar das obras básicas do Espiritismo. Mas antes de nomeá-las e tratar de cada uma delas, quero iniciar dizendo que as obras básicas do Espiritismo trazem respostas aos grandes questionamentos da nossa vida como seres humanos, tais como: de onde viemos, quem somos, por que sofremos ou por que do sofrimento, para onde vamos, entre outras questões. Assim vemos as obras como uma verdadeira enciclopédia de ensinamentos transcendentais. Tais livros contêm os ensinos transmitidos pelos espíritos superiores. Também as observações de Kardec acerca dos fenômenos do mundo espiritual, comprovando sua importância na parte que lhe coube na elaboração desta granítica obra. Outro aspecto é que a ordem de publicação das obras não foi arbitrária, obedecia à orientação da equipe de espíritos superiores que assistiam Kardec. Pois bem, as obras básicas do Espiritismo constituem-se de 5 livros. O Livro dos Espíritos, em 1857, o Livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, O Céu e o Inferno, em 1865, e o livro A Gênese, em 1868. Temos que o período de elaboração do que ficou conhecido como codificação espírita foram de 11 anos. Mas também trazemos a informação que o contato primeiro com os fenômenos das mesas girantes, pelo até então professor Hippolyte Léon Denisard, foi em 1854. E a partir de 1855, realmente ele aprofundou-se e começou a fazer os estudos do Espiritismo. Então vemos que 2 anos depois surgiu a primeira obra, o Livro dos Espíritos. Importante ressaltar que da primeira obra básica do Espiritismo, que foi o Livro dos Espíritos, é que se desdobraram as demais obras. O Livro dos Espíritos foi lançado em 18 de abril de 1857, com 501 perguntas, e a partir da segunda edição com 1018 perguntas, embora vemos algumas edições com 1019, segundo a FEB, por conta que Kardec tinha deixado de enumerar uma pergunta. No frontispício da obra do Livro dos Espíritos, vemos os princípios da doutrina espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a
a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados pelos espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns recebidos e coordenados por Allan Kardec. O Livro dos Espíritos foi dividido em 4 partes. A primeira parte das causas primárias, a segunda parte do mundo espírita, o mundo dos espíritos, a terceira parte das leis morais e a quarta parte das esperanças e consolações, e depois as conclusões. Da primeira parte do Livro dos Espíritos, das causas primárias, vai ser abordado a noção de divindade, criação e elementos fundamentais do universo. Da segunda parte, do mundo dos espíritos, traz a noção de espírito, a finalidade de sua existência, seu potencial de autoaperfeiçoamento, sua pré e sua pós-existência e ainda as relações que estabelece com a matéria. Na terceira parte, vai tratar das leis morais, que são desdobradas em lei de adoração, lei do trabalho, lei de conservação, lei de reprodução, lei de destruição, sociedade, progresso, igualdade, justiça, amor e caridade. Na quarta parte, das esperanças e consolações, traz ponderações acerca do futuro do homem, seu estado após a morte, as alegrias e obstáculos que encontra no além-túmulo. Para instigar a leitura, posso colocar aqui algumas questões importantes do Livro dos Espíritos, como o que é Deus, a definição de espíritos, como ocorre a intervenção dos espíritos em nossa vida. Então, trata-se de uma obra importantíssima que contém toda a doutrina espírita já está contida no Livro dos Espíritos. Apenas que, de alguns capítulos e determinados estudos, houve o desdobramento para as outras obras que iremos falar. E assim trazemos a fala da segunda obra básica do Espiritismo, que foi o Livro dos Médiuns, ou como diz lá no frontispício do livro, Guia dos Médiuns ou Evocadores. É um livro que trata da mediunidade, das manifestações dos espíritos, os meios de comunicação, dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. É um livro que foi desdobrado da segunda parte do Livro dos Espíritos. É um livro muito importante porque vai detalhar esse mecanismo que temos, ainda que inconsciente por muitos, de sentir e de comunicar-se com o mundo espiritual, os chamados médiuns. Então, seguindo aqui, a terceira obra básica vai ser o livro Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro que foi desdobrado da terceira parte do Livro dos Espíritos e vai trazer o desdobramento das leis morais, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que as leis morais, como sabemos, é a lei de adoração, lei do trabalho, conservação, reprodução, destruição, sociedade, progresso, igualdade, justiça, amor e caridade. Então, traz esclarecimentos das máximas dos ensinos morais do Cristo. É um livro bastante consolador, porque aí vamos entender a linguagem que antes não foi entendida pelas pessoas que viveram a época com Cristo, pois o mesmo muitas vezes se utilizou de parábolas. E hoje, com este livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, podemos entender com toda simplicidade e com a fé raciocinada os ensinos morais de Jesus. E agora vamos trazer a fala da quarta obra básica do Espiritismo, que é o livro O Céu e o Inferno, que foi lançado em agosto de 1865,
que vai tratar da justiça divina segundo o Espiritismo. O livro foi dividido em duas partes, não é? Onde a primeira parte traz um exame comparado das doutrinas religiosas sobre a vida após a morte. Então vai tratar, por exemplo, morte de crianças, os seres que nascem com deformações, acidentes coletivos, vai trazer a imortalidade da alma, reencarnação. Então elucida temas como céu, inferno, anjos, demônios, penas eternas, purgatório, temor da morte. É um livro muito importante. Na segunda parte, é muito bom porque traz a dissertação de casos reais, onde vamos perceber o depoimento de espíritos felizes, infelizes também, espíritos medianos, sofredores, suicidas, criminosos e espíritos endurecidos. Então, nessa parte específica, é importante que já podemos perceber o estado além-túmulo desses espíritos que trazem a sua situação. Isso serve de ensinamento para nós, para podermos aprender já aqui, ainda enquanto estamos na carne, como devemos nos comportar diante das leis que nos regem, diante da vida. E a última obra que trazemos é o livro A Gênese, que foi lançado em janeiro de 1868. Aborda principalmente os milagres e as predições. O livro ele foi desdobrado de 3 partes do Livro dos Espíritos. A Gênese proporciona uma imersão em grandes temas de interesse universal, com lógica racional e reveladora, não é? Foi dividido em 3 partes. A primeira parte é a origem do planeta, a segunda parte vai abordar os milagres, a terceira parte, as predições do Evangelho, sinais dos tempos, do fim dos tempos também, a geração nova, e é um importante tema porque coloca em evidência o que foi revelado pelos Espíritos e as observações de Kardec sobre essa transição planetária que agora estamos vivendo, que se fala tanto. Então, o livro A Gênese também traz assuntos que também foram tratados em outras obras anteriores, só que agora com um estudo mais apurado, com um olhar que houve pesquisas e outros fatos que comprovaram e que mudaram alguns pensamentos de Kardec que ele tinha colocado em obras do início. Por exemplo, o Livro dos Médiuns. Algumas correções ele trouxe, alguns ensinamentos a mais no livro A Gênese. Então, são os 5 livros que consideramos como obras básicas do Espiritismo. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e o livro A Gênese. Agradecemos a Ricardo Magalhães pela colaboração no nosso podcast de hoje e informamos mais uma vez que estamos em novo endereço, na rua Antônio Menino, número 203, bairro Divinópolis, aqui em Caruaru, ali próximo ao convento, na rua principal. Estamos com palestras públicas presenciais nas quartas-feiras, das 20 às 21 horas. Aguardamos todos vocês. Fiquemos na paz e na harmonia do Cristo. Até o próximo domingo.